E aí, pessoal, ligado aqui no 12 Esportes, estamos numa edição extraordinária desse bate-papo, com uma bomba no Atlético nessa sexta-feira, 16 de junho. Aquele que disse que não sairia do clube, não voltaria a ser treinador de futebol no Brasil. O que aconteceu, André Pugliese? Felipão aceitou o convite do Galo, do Atlético Mineiro, nessa sexta, deixou o Atlético e junto com ele Paulo Turra também não é mais treinador do Furacão. Muda tudo de uma hora para outra no Atlético. As coisas sempre tem alguma coisa para mexer as estruturas lá do CT do Caju, né, André? Fernando, boa tarde aos amigos que estão aí nos assistindo no Dois Esportes. De fato, parecia tudo muito tranquilo, né? Esse intervalo das datas FIFA para os jogos da seleção, aí mais à frente a janela internacional, coisa meio que em ritmo de espera, até que ontem já surgiu ali um bochicho que o Galo gostaria de contar com o Filipão para substituir o Eduardo Cudê, e em menos de 24 horas se confirmou essa notícia. O que surpreende de alguma forma, surpreende e não surpreende, já vou explicar para vocês, é o seguinte, técnico deixar clube, no caso o Felipão nem na condição de técnico, né, mas como diretor e para voltar a ser técnico, não é surpresa, acontece a todo tempo, essas mudanças assim são comuns no futebol. Agora, o Filipão, há poucos dias, ele reiterou que não deixaria o, o Atlético para voltar a ser treinador no Brasil, que só eventualmente numa proposta do exterior, e em seguida fez o que disse que não faria. Aí, claro, virão as explicações, né? A proposta absurda do Galo, que tem lá um mecenas e pode pagar salários altíssimos. Agora, alguém na posição do Filipão, na história do Filipão, Com a não idade precisaria dele, passar por isso, né? com a conta bancária dele, não precisaria. É a versão atleticana do entrou no ônibus do Juventude, né? Pois desapareceu para nunca mais voltar. E é curioso, né, Fernando, porque no caso específico, pode-se dizer até uma traição, digamos assim, ainda maior e mais forte, porque o Filipão estava numa condição já de dirigente do clube, né? Então, assim, alguém envolvido de fato com aspectos importantes do Atlético, né, com relação a negociações, planos para o futuro, todas as categorias de base do clube, era uma espécie de com a experiência dele, ele estava atuando em diversas frentes do futebol atleticano, ou seja, é alguém que conhece todos os segredos do Atlético, né? Não era simplesmente um treinador. E aí É. agora ele vai utilizar essa experiência que ele adquiriu aqui nessa nova função para trabalhar lá no Atlético Mineiro. O Filipão sai junto o Turra, que foi o cara escolhido por ele, em acordo com o Petralha. O Petralha aceitou que o Turra fosse o técnico, o Filipão seria esse escudo. Não tinha clima para o Turra continuar sem o Filipão, né, André? Não, não tinha, e aí é mais um ponto que reforça ah, é isso que a gente está falando sobre o Filipão. Ele não apenas utilizou o clube aí como uma oportunidade para crescer como um diretor técnico e tal, uma nova função, né? Aprendendo a fazer isso, mesmo com toda a experiência que o Scolari adquiriu ao longo do tempo, de pentacampeão mundial, ainda uma função nova para ele. Ele ainda colocou, digamos assim, o Turra não gostava desse rótulo, que é compreensivo, de estagiário e tal, mas ele ainda A colocou reforça, né? Reforça que reforça, realmente era, né? colocou um pupilo dele, digamos assim, para trabalhar. Até eu, na minha visão, até como mais uma amostra de como o Scolari se comportou nesse tempo, como alguém que se achava muito maior que o Atlético. Falou, não, deixa que o meu guri toma conta do time aí,
E até vinha com Algumas declarações dele, né, pegaram também mal, nesse ele mesmo sentido. diminuindo o clube em alguns momentos, falando reiteradamente: "Não somos os melhores", diminuindo o tamanho do clube, a importância do clube em muitos momentos. Tem o jeitão dele também na conta, mas ele não teve esse tato, essa sensibilidade para entender que para os torcedores do Atlético, o Atlético é o maior clube que existe. Então, faltou essa questão para o Felipão. Agora fica, teoricamente, o Wesley Carvalho como o interino e a gente vai ter uma nova corrida aí por um treinador, uma nova busca no meio da temporada. O Filipão vai assumir o Galo ainda numa Rival, né, de possibilidade. grupo. Rival de grupo, já fez os 2 jogos na Libertadores, mas pode, não é impossível que se enfrentem lá na frente, né? Pode ser que Sim. aconteça, não sei. Mas o Galo pegou o Filipão, que venceu o Libertar, o próximo adversário, o Turra e o Filipão venceram. O Filipão venceu ano passado também, já sabe, quem sabe os caminhos também. Mas e aí, e o perfil desse novo treinador? Quem pode ser? Com certeza, essa escolha vai passar pelo Alexandre Matos, que tem muitos contatos. Ah, há relatos aí que a relação do Turra com o Matos já não era das melhores, já existia muito desgaste, o Matos incomodado com algumas coisas do estilo do Turra. O Filipão sempre se meteu para fazer com que ele fosse protegido, né, pela pessoa, pela persona escolar ali no Atlético. Mas agora, qual que é o perfil que você imagina que o Atlético vai atrás e o que você gostaria de ver à frente do Atlético? Qual tipo de treinador? Bem, Fernando, é uma situação difícil porque o impacto dessa saída do Filipão é muito forte, né? Porque o Atlético ficou praticamente na estaca zero, né? Ele não apenas perdeu o seu treinador, o Paulo Turra, que até uma figura até em segundo plano, e mesmo se tratando do treinador da equipe, como perdeu o seu diretor de futebol. Tudo bem que é o Matos, que é quem está à frente ali nas questões relacionadas ao mercado e tal, mas o Felipão era essa figura, representava o clube, ficava até no banco de reservas da Copa Libertadores. Então, o Atlético está numa situação assim quase de fim de ano, né? De perspectiva para uma nova temporada, quando se arruma a casa ali, quem vai treinar, quem vai coordenar, quais são os planos, quais são as expectativas. Só que isso na metade do ano, em vias de enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil, no confronto super importante, já classificado para as oitavas da Libertadores. Então, um impacto muito grande e está na estaca zero. Vai ter que ir atrás de um treinador, quem sabe alguém também para assumir essa posição de diretor técnico e tal da equipe. Eu gostaria que o Atlético, eu acredito que o Atlético deveria fazer o que não fez no final do ano passado, que era trazer um técnico do tamanho das ambições do clube, né? Alguém Uhum. que venha. Eu tenho dito isso reiteradamente que o Atlético ser vice-campeão da Libertadores, o Atlético já experimentou 2 vezes então, claro que chegar a uma nova final seria um grande resultado, mas a ambição do Atlético, o projeto, o plano do Atlético tem que ser campeão da Libertadores. Para ser campeão da Libertadores, você tem que trazer um técnico com Técnico esses, sim, de né, primeiro nível, com né? bagagem, né? Com bagagem. O Turra está iniciando a carreira, ele já foi treinador antes, passou um período aí sempre acompanhando o Filipão na China, no Palmeiras, quis dar esse próximo passo, mas não tinha a bagagem que o Atlético precisava no momento. Eu até. Tanto que Fernando, só para complementar isso que você está falando, o Turra também, digamos que foi aceito porque tinha digamos, alguém experiente ali que Sim, tomaria conta orientador, dele, né? né? Aham. Tanto é que foi uma exigência do Atlético, o que mostra, evidencia essa situação de que o Felipão
ficasse no banco na Libertadores, para ter ali alguém com histórico, com importância, com Queria a respeito. imagem dele lá, né? A imagem dele era Exatamente. importante. Então, isso também mostra como não foi uma escolha acertada ter o Paulo Turra, digamos assim, um técnico que precisava ter um tutor junto para poder trabalhar. Né? Agora o Atlético vai precisar de um técnico, digamos assim, independente, com história, com estofo para assumir a equipe. Antes da gente seguir, eu quero fazer um comentário aí sobre esse histórico de técnicos do Atlético, mas você acha que vem gringo por aí? É, sempre se especula, né, o nome de algum treinador de fora. Recentemente surgiu na imprensa argentina que o Fernando Gago tinha sido sondado pelo Atlético. Acho que pode ser um gringo aí. E até que ponto você acha que essa escolha vai ter aí o aval do Petralha vai ter, mas o quanto ele vai participar disso? Fernando, o Atlético talvez seja o clube mais imprevisível do país para quando né, fica nessa situação de ter que trazer um treinador. Dessa escolha a gente já viu de tudo, né? A minha análise é que o Atlético sempre se deu melhor, obteve melhores resultados historicamente quando trouxe técnicos de grife, né? Com nome, como foi o caso lá, embora o Geninho lá em 2001, a gente pode até dizer um técnico de segunda linha, mas alguém super experiente e tal. Em 2004, Levir Coupe, mais adiante, Antônio Lopes. O Thiago Nunes é que foge um pouco desse perfil, porque era um iniciante, mas eu acho que é preciso contextualizar melhor a situação do Thiago Nunes, e que era um iniciante, mas que, digamos, teve bons resultados com a equipe B, você sentia que, de fato, era um cara diferente dos demais, não era mais um das tantas promessas, ou dos tantos técnicos inexperientes que o Atlético apostou, ou técnicos ali do mercado secundário. Então, acho que o Thiago Nunes não serve para você fazer, não, vamos lançar um técnico agora, né? Mas é difícil realmente E você André, apostar qualquer coisa. Diga. depois do Thiago chegou um técnico de grife, de nome, o Dorival Júnior, e acabou não dando certo também, né? O Dorival não funcionou no Atlético. Eu entendo, Depois claro. ele ficou um tempo afastado por problemas de saúde, voltou bem no Ceará, foi para o Flamengo, venceu Libertadores e Copa do Brasil. Então, às vezes tem a questão do encaixe, claro. Às Era vezes uma não época, funciona. era um momento de pandemia também, né? Sim. Muitas, é um contexto totalmente diferente do que a gente vive hoje. Mas, André, tem um ponto aí que a gente bate na tecla sempre, né? E é interessante a gente lembrar que agora, desta vez, não foi uma demissão, mas não existe na era Petralha um treinador que começou em janeiro e terminou em dezembro, a mesma temporada completa pelo Clube Atlético Paranaense. Sim. Então, é mais um dado importante aí para a gente lembrar. Outro ponto que eu queria falar, André, se a gente for fazer um resuminho aí do Filipão, ele começou muito bem no Atlético quando ele chegou, substituindo o Fábio Carille, conseguiu a classificação para a Libertadores, que era muito difícil, o Atlético estava numa situação ruim, ele conseguiu. Tem até dados aqui, ó, nos primeiros 15 jogos do Filipão, 80% de aproveitamento. Só que, daí, o que aconteceu? O Atlético deu uma estabilizada e nos últimos 15 jogos, você sabe quanto foi o aproveitamento do Filipão? 37,7. Ele já vinha numa queda bastante grande. Claro, teve a classificação, a final da Libertadores. Quem estava comandando o jogo contra o Palmeiras do banco de reservas foi o Paulo Turra. O Filipão estava suspenso naquele jogo, mas o Filipão, nos últimos jogos, na última sequência aí pelo Atlético, ele já vinha numa queda de desempenho bastante grande. E acho que é importante, pelo menos, ressaltar: o Turra venceu o Paranaense invicto, tem um aproveitamento interessante pelo Atlético, se a gente for resumir aí, inclusive o estadual também. O que eu penso, eu acho que
pelo elenco que ele tem, pelas peças que ele tem, o futebol do Atlético tinha que ser melhor do que ele é hoje. Porém, as críticas no nível que elas existem não aconteceriam se houvesse um técnico de mais experiência, mais bagagem no lugar do Turra. Acho que isso ele tem sido cobrado, estava sendo cobrado de uma maneira diferente por ser por todo esse contexto aí de ser o cara do Filipão, estar começando e pela maneira com que o time estava jogando. Não sei se você concorda. Concordo, Fernando. Eu até quero, né? A gente estava conversando ali no nosso grupo aí da redação do Dois Esportes, né? Pô, uma tarde movimentada e falando um pouco como agora Turra e Felipão já fazem parte do passado, mas eu acho que ainda vale a gente falar um pouco sobre os dois para contextualizar esse momento do Atlético. E aí eu concordo com você, mas eu acho que vale a gente contextualizar um pouco também, até sobre o desempenho do Filipão, que você falou, né? Começou muito bem, levou o time à final da Libertadores, que para o Atlético é um grande feito, embora já não fosse inédito, e depois teve uma queda ali de rendimento. De novo, eu entendo que você precise ir além dos resultados, além da tabela, porque se a gente for se apoiar apenas na tabela, na classificação, chegou na final, fez isso, terminou em tal posição, teve X vitórias, tal, você só vê parte do contexto, da realidade do clube. Eu acho e imagino, acredito que foi o que aconteceu no ano passado e é o que o Atlético Mineiro procura no Felipão, que foi um fenômeno típico do futebol, que é O fato do novo. técnico, fato novo, técnico super experiente, alguém que todos os jogadores respeitam, né? Bom, um cara que foi pentacampeão mundial, treinou Rivaldo, Ronaldo, ele chega e a gente sabe que tem muito isso dentro do futebol, né? Esse negócio de hierarquia, tal, Copa do Mundo. Então, de fato, impressiona e com alguma frequência mobiliza o time. E eu acredito que foi o que aconteceu com o Filipão. E só que eu também entendo que isso tem um efeito limitado. Chega uma hora em que você precisa de novos recursos. E eu acho que aí foi o que faltou exatamente também na decisão da Libertadores, quando o Atlético ficou praticamente à mercê do Flamengo, um Flamengo já bastante numa descendente ali, acabou ganhando meio fez só o suficiente e o Atlético não conseguiu fazer um pouco mais para bater esse Flamengo. E eu acho também, e aí voltando para o Turra, eu entendo que às vezes o torcedor fique ressabiado com as críticas, poxa, mas está aí, classificado antecipadamente para a fase eliminatória da Libertadores, nas quartas de final da Copa do Brasil. Poderia estar um pouco melhor, mas indo razoavelmente no Campeonato Brasileiro. Mas eu estou com você. Acho sim que o Turra sofre um pouco mais por não ter casca grossa, mas também acho que o Atlético poderia jogar um pouco mais, de novo, dentro dessa exigência que eu acho que é diferente para o Atlético. Eu acho que o André, o torcedor Não do é um Atlético, time mais secundário. sim, o Atlético, o torcedor do Atlético, quem faz esse barulho todo, as críticas, essa pressão, ele está cansado do saber sofrer, que já vinha desde o Autuori, o mesmo estilo de jogo. O Filipão deu continuidade a isso, ao seu estilo, mas o torcedor não quer ver isso. E viu, Ele Fernando, está cansado desse tipo de futebol muito reativo, né? o saber sofrer, que para o Turra ele até renovou esse conceito, saiu do saber sofrer para resiliência, né? Ele ficou falando em resiliência, time As resiliente, viradas que as conseguiu. viradas e tal. Assim, de novo, já sendo repetitivo, o saber sofrer, quem sabe, talvez mostrou até isso já, talvez seja o suficiente para chegar numa semifinal de Copa do Brasil,
até de Libertadores, talvez. Agora, é suficiente para ser campeão de uma Libertadores? É suficiente para ser campeão de uma Copa do Brasil? Quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil em 2019, não era na linha saber sofrer, né? E, claro, era um time também difícil de ser batido, mas se a gente for pegar ali as fases mais importantes da campanha, ganhou com a autoridade do Grêmio em Curitiba, fazendo 2-0, né, naquela virada que depois foi para os pênaltis. Ganhou do Internacional, jogando melhor em Curitiba no primeiro jogo da eleição. Ganhou o segundo jogo também. Então, assim, você imaginar que vai ser sempre, como foi contra o Botafogo, uma excelente equipe, em que passou uma dificuldade tremenda lá no Rio de Janeiro e foi decidir nos pênaltis. De novo, quem sabe até consiga avançar assim, mas vai ser campeão desse jeito? Eu acho pouco provável. É verdade. André, para a gente fechar, quando você estava falando, eu fiquei imaginando aqui, como será que foi a cena do Filipão indo pedir demissão ali no Atlético? Agora tem um comitê gestor, né? Rodrigo Gama, o Agnaldo Coelho e o Márcio Lara. Como será que foi a cena? Olha, deu entrevista para o Globo Esporte na semana passada, que foi ao ar essa semana, dizendo que ficaria aqui, como não seria treinador mais no Brasil. Como será que foi essa cena? Deve ter sido, no mínimo, curiosa, engraçada, né? Fica Muito curiosa e muito constrangedora, imagino. Porque será que ele assim, falou, será que ele usou o argumento assim do salário que ele vai receber, oferta que ele não poderia recusar? não, a situação do Filipão nesse sentido ficou indefensável, mesmo, como a gente começou a conversa, mesmo a gente sabendo que o que aconteceu hoje acontece com alguma frequência no futebol, mesmo assim ficou indefensável, fez juras de amor, porque o projeto, o Atlético, né, abriu a casa para ele, faça como você quiser, permitiu até que ele colocasse o pupilo dele, não, meu guri aqui que vai tocar, não, tudo bem, põe ele para trabalhar aí, e aí ele simplesmente vai embora, realmente assim para não digo que saiu nem pela porta dos fundos, né? Pulou o muro na calada da noite e se mandou, né? O ônibus do Juventude agora em direção Atualizado. em direção a Belo Horizonte. Para quem não sabe dessa história, né? Nos anos 90, o Filipão comandou o Curitiba, ficou menos de um mês aqui, cerca de 15 dias, 3 jogos, perdeu de Juventude no Couto Pereira, pediu demissão, entrou no ônibus do Juventude e foi para Caxias do Sul, já encerrando a sua passagem aí. Aproveitou, né? Para Aproveitou, passagem, né? morava lá, de lá vou pagar Já avião, não, vou de ônibus não precisa pagar passagem. para Caxias Mas, do Sul. enfim, a gente brinca aqui, tem que brincar mesmo, mas uma passagem lamentável do Filipão, nesse desfecho, né? Não estou querendo também jogar tudo no lixo, mas esse desfecho para alguém que tem uma carreira, se eu não vou dizer brilhante, porque brilhante talvez nem combine muito com o Filipão, porque Vencedora, né? Vitoriosa. vencedora, exatamente, melhor do que brilhante, porque sempre foi um técnico assim de recursos limitados, né? De pouca criatividade, pouca imaginação, mas sem dúvida muito vencedor e poderia ter saído do Atlético numa situação bem melhor. Eu sou sempre da opinião, a gente está aqui falando e dando palpite, dando opinião, que é a nossa função também, mas é bom tomar cuidado com o que se fala, porque isso pode se voltar contra você em algum momento. É verdade. Poderia passar sem essa o Felipão. E a gente fecha esse nosso bate-papo aí, falando dessa tarde bombástica no CT do Caju. André Pugliese, voltamos a qualquer momento. Um abraço.